O relógio do juízo final acelera e o mundo fica mais perto do apocalipse. A humanidade jamais esteve tão perto do cataclismo planetário devido à guerra na Ucrânia, às tensões nucleares, à guerra em Israel, à crise climática. Os principais fatores que influenciam os ajustes do relógio são as guerras. O conflito que envolve Israel e o grupo extremista Hamas ocupa o topo das manchetes nas últimas semanas. Com essa guerra, conforme informações, cerca de 6.546 pessoas morreram. A Etiópia está em guerra civil desde 2020, quando as forças militares do governo federal tomaram a região de Tigré, liderada pela Frente de Libertação do Povo do Tigré. O conflito atingiu outras regiões do país. Essa guerra já causou a morte de aproximadamente 600 mil pessoas, segundo a União Africana. Crise econômica, interferência de países vizinhos e a democracia desestabilizada da Etiópia são alguns dos principais motivos para a permanência do conflito. A guerra na Ucrânia completou 600 dias em outubro deste ano. O conflito se iniciou após a Rússia invadir o país em fevereiro de 2020. Na época, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, havia criticado diversas vezes a possível aproximação do governo ucraniano com a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, e com a União Europeia. É estimado que 30 a 40 mil pessoas morreram com esse confronto, de acordo com dados divulgados pela Graphic News, os quais utilizam fontes ocidentais como base. O general americano reformado Ben Hodges, ex-comandante-chefe das forças terrestres da OTAN no continente europeu, expôs sua perspectiva sobre o fim do conflito entre Ucrânia e Rússia em um artigo publicado no jornal francês Le Figaro. Segundo ele, Putin interromperá a guerra quando perceber que vai perdê-la. A guerra civil na Síria completa 12 anos em 2023. O conflito, que começou em 2011, já deixou mais 400 mil mortos, destruiu cidades e envolveu diversos outros países. O conflito começou com uma série de manifestações pró-democracia na cidade de Deraa, no sul da Síria. Na época, o governo do presidente Bashar al-Assad usou força letal para reprimir os protestos, o que resultou em uma guerra civil que persiste até os dias de hoje. O conflito em questão provocou um grande êxodo, reduzindo a população síria de 21 milhões em 2010 para 17 milhões em 2019. Hoje, mais de 2.000 pessoas estão desaparecidas na Síria. O conflito em Darfur, região do Sudão, completa 20 anos em 2023. Ele começou em 2003, quando um grupo de rebeldes não árabes do local se rebelou contra o regime de Omar al-Bashir. A partir do conflito, cerca de 300 mil mortes foram registradas e mais de 2 milhões de pessoas deslocadas. Hoje, a região de Darfur se tornou uma das mais pobres e inseguras do mundo. A guerra no Iêmen, país que ocupa a extremidade sudoeste da Península da Arábia, ocorre desde 2014. O conflito envolve rebeldes xiitas Houthis, próximos ao Irã, e as forças do governo, que contam com o apoio de uma coligação militar liderada pela Arábia Saudita. Com essa guerra, 233 mil pessoas já foram mortas, e conforme Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, Acnur, estima-se que 21,6 milhões de pessoas necessitam de ajuda humanitária e proteção neste ano. A partir de uma trégua de 6 meses realizada entre abril e outubro de 2022, o número de vítimas civis reduziu. Atualmente, o governo iemenita e os Houthis procuram negociar um aumento no tempo dessa suspensão dos ataques. Estamos no início, não sabemos o que virá ainda nessas guerras, temos ainda a fome. ONU revela que cerca de 735 milhões passam fome no mundo. África continua a ser a região mais afetada, com 1 em cada 5 pessoas a passar fome no continente, mais do dobro da média mundial. Mais de 120 milhões de pessoas foram empurradas para a fome por causa da combinação de crises climáticas com a pandemia e com conflitos globais, incluindo a guerra na Ucrânia. Esta é a conclusão do último relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Se as tendências se mantiverem,
O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de acabar com a fome até 2030 não será cumprido. Um sinal de alerta para a luta contra a fome, o relatório da FAO revela que cerca de 735 milhões de pessoas passam fome no mundo. Isto representa um aumento de 122 milhões de pessoas em relação a 2019, antes da pandemia de Covid-19. Embora os números globais da fome tenham estagnado entre 2021 e 2022, há muitos lugares no mundo que enfrentam crises alimentares cada vez mais graves. Registaram-se progressos na redução da fome na Ásia e na América Latina, mas a fome continuava a aumentar na Ásia Ocidental, nas Caraíbas e em todas as sub-regiões de África em 2022. A África continua a ser a região mais afetada, com 1 em cada 5 pessoas a passar fome no continente, mais do dobro da média mundial. Através de um comunicado de imprensa, o secretário-geral da ONU disse que há raios de esperança e que algumas regiões estão no bom caminho para atingir alguns objetivos de nutrição para 2030. Mas, no geral, precisamos de um esforço global intenso e imediato para salvar os objetivos de desenvolvimento sustentável. Pois é, e veremos mais ainda do que está por vir. Mudanças climáticas. O planeta teve o mês de setembro mais quente desde o início dos registros. O efeito estufa é um processo natural de aquecimento da atmosfera causado por gases, responsável por manter a temperatura média da atmosfera nos limites que conhecemos, necessários para a vida na Terra. No entanto, as atividades humanas, impulsionadas pela industrialização, especialmente a partir do século XX, intensificaram o impacto desses gases no mundo e nas mudanças climáticas. São os chamados efeitos antrópicos. Os processos antrópicos são recentes quando comparados aos naturais, como as variações na órbita da Terra, por exemplo. Esses efeitos naturais, ao contrário dos antrópicos, ocasionam alterações numa escala temporal maior, tendo seus efeitos percebidos no decorrer de milhares de anos. Há diversos indicadores-chave das mudanças climáticas, como o aumento da temperatura média global, a elevação do nível do mar, o derretimento das calotas polares e glaciais e o aumento na frequência de eventos extremos, como furacões, ondas de calor, incêndios florestais, secas, inundações, entre outros. Você está vendo ainda pode ficar ruim, porque a força da natureza é grande. Doenças. Os pesquisadores apontam que a forma que os humanos lidam com o meio ambiente e com os efeitos das mudanças climáticas é crucial para aumentar os riscos de contato com agentes causadores de doenças, como vírus e bactérias Covid-19, gripe aviária, Mpox, Ebola, chikungunya, Marburg. Esta é apenas uma parte das doenças, algumas novas, outras não tanto, que o mundo precisou enfrentar desde a virada do século. Não há um consenso entre epidemiologistas sobre as causas do aumento de doenças. No entanto, pesquisadores apontam que a forma como os humanos lidam com o meio ambiente e com os efeitos das mudanças climáticas é crucial para aumentar os riscos de contato entre humanos e agentes causadores de doenças, como vírus e bactérias, conhecidos tecnicamente pelo nome de patógenos. Nada fácil para os dias atuais, e nos últimos dias vivenciamos algo terrível, a guerra em Israel. O grupo radical islâmico Hamas, considerado terrorista pelos Estados Unidos e a União Europeia, bombardeou, no sábado, 7, Israel, em um ataque terrorista, deixando centenas de mortos. Jovens que estavam em um festival de música eletrônica foram atacados. Ao menos 260 corpos foram encontrados no local. A tensão entre Israel e Palestina mistura política e religião. Se estende há mais de 70 anos e já deixou milhares de mortos dos dois lados. E assim conhecemos um pouco do que está acontecendo no mundo. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares.
Mas todas essas coisas são o princípio das dores.